Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a nossa semana 2 do PET 1, nossa temática de hoje vai ser as relações entre os países e as principais organizações internacionais. Bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945, ficou evidente aos principais países do globo a necessidade de se criar mecanismos para tentar evitar novos conflitos internacionais e toda a devastação que eles causam. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito extensa, que teve como palco a Europa e alguns países asiáticos, como o Japão, que foi o que resistiu à Segunda Guerra até o final, que foi bombardeado por 2 bombas atômicas, na cidade de Nagasaki e outra na cidade de Hiroshima, onde ocorreu a morte de muitos civis, não só no Japão, como durante esses 6 anos de guerra e assim, morreram muitas pessoas na Itália, Alemanha, todos os países que estavam ali, que pertencem ao continente europeu. Neste contexto, no dia 24 de outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a chamada ONU, conhecida da gente aí. Um arranjo internacional formado por países que voluntariamente se propuseram a trabalhar pelo desenvolvimento e pela paz. Bem, esse aqui seria a cidade de Nuremberg, a cidade alemã após a Segunda Guerra, como ela ficou aí. A existência de um organismo internacional efetivo de mediação para poder ter evitado esse conflito aí. Olha as armas de destruição em massa, dos exércitos, o que fizeram com a cidade, estava realmente em ruínas. Esse seria um dos exemplos de várias cidades europeias que ficaram nesse cenário aí assim, um cenário assustador. Bem, a partir do momento que foi criado a ONU, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, A ONU possui hoje 193 países membros, dos quais 51 são fundadores, incluindo o Brasil, E para atingir seu objetivo principal de manutenção de paz, a organização trata ou deve tratar não somente das questões diretamente ligadas à segurança, mas também a temas relacionados a direitos humanos, desenvolvimento econômico, meio ambiente, entre outros. Também foi elaborado um documento, chamado a Carta das Nações Unidas, é um documento da fundação da ONU, estabelece que a organização será formada por 6 órgãos principais com funções específicas. A Assembleia Geral é a principal instância deliberativa na qual todos os países membros têm direito a voto. O Conselho Econômico e Social formula recomendações, coordena o trabalho e realiza atividades nas áreas econômicas e sociais. Temos também o Conselho de Tutela, por sua vez, é responsável pela supervisão da administração dos territórios sob o regime de tutela internacional. A Carta consiste num preâmbulo e uma série de artigos divididos em capítulos. Esses seriam os temas e os capítulos da Carta da fundação da ONU. No capítulo 1, propõe os princípios e propósitos das Nações Unidas, incluindo as provisões importantes da manutenção da paz internacional e segurança. O capítulo 2 define os critérios para ser membro das Nações Unidas, alguns países que posteriormente vieram se afiliar. Do capítulo 3 ao 15,
A maior parte do documento descreve os órgãos da ONU e seus respectivos poderes. Do capítulo 16 ao 17, descreve os convênios para integrar-se à ONU com a lei internacional estabelecida. E do capítulo 18 e 19 proporciona os critérios para retificação e ratificação da Carta, ou seja, se possível, necessário sofrer alguma alteração. A Corte Internacional de Justiça, falaremos agora também sobre a Corte de Justiça, que é o principal órgão judiciário da organização da ONU, composto por 15 juízes eleitos e o secretariado, que presta serviço a outros órgãos e administra projetos e programas. Por fim, há o Conselho de Segurança também, com a sigla CS, Conselho de Segurança, um dos mais importantes órgãos da ONU, responsável pela paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China, que têm direito a veto, ou seja, se de certa forma eles não concordarem, precisa-se de uma concordância desses países para alguma ação da ONU. E 10 membros não permanentes, que são eleitos por 2 anos pela Assembleia Geral, ou seja, outros países, tem mais 10 países para compor esse Conselho de Segurança. Suas decisões devem ser acatadas por todos os membros das Nações Unidas. Esse é importante, pessoal, esses 10 países que são eleitos, mais esses 5 aí que são membros permanentes. O Brasil já participou mais de 30 operações de manutenção de paz na ONU, desde 1948, em várias nações da África, da Ásia, na Europa, no Caribe e na própria América Latina. Atualmente, o país lidera a missão da ONU para a estabilização no Haiti, e MINUSTAH, que é o nome dessa operação, tendo enviado milhares de militares brasileiros para o país caribenho nos últimos anos. Sua fundação. Quando foi fundada, ficou decidido que a ONU teria sede permanente nos Estados Unidos. Hoje, além da estrutura central em Nova York, ela mantém sedes em Genebra, na Suíça, Viena, na Áustria, Nairobi, Quênia, Addis Abeba, Etiópia, Bangkok, Tailândia, Beirute, Líbano e Santiago, no Chile. A organização é financiada por todos os Estados-membros, dependendo da riqueza de cada país. Ou seja, alguns países que tiverem possibilidade de contribuir com maior quantidade, e os que podem contribuir com menos, também é de bom grado. Temos algumas críticas também, dessa forma, países desenvolvidos dão maior contribuição financeira, como a gente falou agora no último slide, além da força advinda do financeiro, países desenvolvidos também são os que têm maior poder decisivo no Conselho da Segurança da ONU. Isso fez com que muitas vezes haja críticas sobre a falta de imparcialidade e de neutralidade da ONU, apontada como defensora dos interesses das nações desenvolvidas, sobretudo dos Estados Unidos. Os principais órgãos, a ONU é constituída por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. Os 5 primeiros têm sede em Nova York, nos Estados Unidos, e o último em Haia, Países Baixos, é uma cidade dos Países Baixos. Na estrutura organizacional desses órgãos encontram-se diversos programas, fundos, comissões e agências especializadas que compõem o sistema ONU.
Aqui nós temos os principais órgãos, agências e programas, né? Temos o FAO, né? Que é uma organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Temos a OMS, né? Organização Mundial da Saúde. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E também a Unicef, né? Fundo das Nações Unidas para a Infância. E aqui a função de cada um desses principais órgãos e agências e programas aqui da ONU. A ONU na América. Na América, por exemplo, algumas organizações destacam-se por implementar projetos e programas intergovernamentais capazes de difundir aspectos e elementos culturais entre os países do continente. Entre elas, destacam-se a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? E a Organização dos Estados Ibero-Americanos, melhor dizendo, o OAI, e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, chamado também de CEPAL. Esses projetos e programas têm caráter de propagar idiomas, facilitar o intercâmbio de pessoas, difundir livros, produções acadêmicas, cinematográficas e televisivas, músicas e festas populares típicas, entre outras coisas. Além disso, possui um importante papel de atuar na coordenação multilateral e liberal dos campos da educação, da ciência e da tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos países americanos. Cabe ressaltar que a ONU realiza vários programas nos países africanos. Aqui nós temos um texto, né, retirado da revista Amazônia, onde fala, né, da ajuda a 18 mil pequenos produtores na África a fornecer alimentos para as escolas. O Programa de Aquisição de Alimentos para a África, o PAA-África, já beneficiou cerca de 16 mil pequenos agricultores e mais de 37,1 mil alunos na Etiópia, Malau, Moçambique, Níger e Senegal, desde a sua criação em 2012. A iniciativa, que combina as demandas de iniciativa de alimentação escolar, a oferta da agricultura familiar, é tema de um novo estudo no Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. A iniciativa é fruto de parcerias entre os governos do Brasil, Reino Unido, com o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, né? a FAO. A maioria dos países participantes introduziu alimentos ricos em proteínas, com cardápios escolares com alguns legumes, frutas e verduras frescas, embora alguns tenham compras institucionais restritas a alguns commodities, como por exemplo o Senegal, né, onde o PAA adquire apenas arroz da agricultura local. Aqui nós temos os objetivos, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, mais conhecido como ODS, né, onde esses objetivos da ONU, o primeiro seria a erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, terceiro, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, parcerias e meios de implementação.
Esses seriam alguns objetivos, né, um planejamento chamado de ODS da ONU para implementar nesses países para facilitar, né, e reestruturar muitos países aí. Vamos falar deles aqui à frente, né? O ODS, como já havia falado, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 193 países membros da ONU têm orientado suas decisões seguindo uma nova agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Lançado em setembro de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Geral da ONU, a agenda é composta por 17 itens, tais como erradicar a pobreza, a fome e assegurar a educação inclusiva, que devem ser implementados em todos os países do mundo até 2030. O Estado e a sociedade civil discutiram seus papéis para atingir esses 17 novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Os ODS foram baseados nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? ODM, como é chamado, que estabelecia metas para um período de 2000 e 2015 e obtiveram avanços consideráveis na redução da pobreza global, do acesso à educação e à água potável. A ONU considerou o Objetivo do Milênio um sucesso e propôs dar continuidade ao trabalho já realizado, traçando novas metas para os próximos 15 anos, né, de 2015 até 2030. Né? E surgiram assim os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS. Aqui seria um comentário sobre cada um deles, né, falando superficialmente. Né? O objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Né? Sim, é uma meta ambiciosa, né? Difícil de ser alcançado, mas não impossível. Desde 1990, o número de pessoas em extrema pobreza já diminuiu mais da metade, passando de 1,9 bilhão, né? De 1990 para 816 milhões em 2015. Mas ainda há muito a ser feito, né? Cerca de 1 a cada 5 pessoas em regiões de desenvolvimento vive com menos de 1,25 dólar por dia. A maioria delas estão no sul da Ásia e na África subsaariana. O objetivo 2 seria acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria na nutrição e promover a agricultura sustentável, ODS, né? A malnutrição, que causa 45% das mortes de crianças abaixo de 5 anos de idade, é um dos focos desse ODS. 1 em cada 4 crianças do mundo sofre crescimento atrofiado e a proporção aumenta 1 para 3 em países em desenvolvimento, né? 66 milhões de crianças de idade escolar primária vão às aulas passando fome, sendo 23 milhões apenas na África. A agricultura, por sua vez, é a maior empregadora única do mundo, né? Sustentando 40% da população global. 500 milhões de pequenas fazendas do mundo todo, a maioria ainda depende da chuva, fornecem até 80% da comida consumida em grande parte dos países em desenvolvimento. Objetivo 3, né? Assegura uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável tem como eixo a atuação a saúde infantil e materna e combate ao HIV, né, mais conhecido como AIDS. Estima-se que 6 milhões de crianças morrem a cada ano antes do seu 5º aniversário e apenas metade das mulheres em regiões de desenvolvimento recebe a quantidade recomendada de assistência médica. Além disso, no final de 2013, cerca de 35 milhões de pessoas vivendo com HIV. No objetivo 4, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
A matrícula na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91% em 2015, mas 57 milhões de crianças permanecem fora da escola, sendo que mais da metade delas vivem na África subsaariana. O mundo conquistou a igualdade na educação primária entre meninas e meninos, mas poucos países alcançaram as metas em todos os níveis de educação. O objetivo 4 é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né? Na África subsaariana, Oceania, Ásia Ocidental, meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na escola primária quanto na escola secundária. Mulheres na África do Norte ocupam menos de 1 a cada 5 empregos pagos em setores que não sejam agricultura. Há apenas 46 países em que as mulheres ocupam mais de 30% nas cadeiras do Parlamento Nacional em pelo menos uma Câmara. O Brasil não é um deles. Objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Este objetivo de desenvolvimento sustentável busca ajudar os 2,5 bilhões de pessoas que não têm acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros ou latrinas. Diariamente, uma média de 5 mil crianças morrem de doenças evitáveis relacionadas à água e ao saneamento. Objetivo 7, assegurar o processo confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, né? No mundo, 1 em cada 5 pessoas ainda não tem acesso à eletricidade moderna, né? Um total de 1,3 bilhão, né? São 3 bilhões os que dependem da madeira, carvão vegetal ou dejetos animais para cozinhar ou obter aquecimento, sendo que a energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, sendo responsáveis por cerca de 60% das emissões globais totais de gases de efeito estufa. A energia renovável constitui atualmente apenas 15% do conjunto global de energias. O objetivo 8 promove o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, né? Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. O emprego global aumentou 170 milhões em 2007 para cerca de 202 milhões em 2012, sendo aproximadamente 75 milhões de mulheres e homens jovens. Há por volta de 2,2 bilhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e a erradicação do problema só é possível por meio de empregos bem pagos e estáveis. Objetivo 9, construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo em desenvolvimento têm dificuldades no acesso à eletricidade. 2,5 bilhões de pessoas no mundo todo não têm acesso a saneamento básico e quase 800 milhões não têm acesso à água. Entre 1 e 1,5 milhão de pessoas não têm acesso a um serviço de telefone de qualidade. Em muitos países africanos, principalmente os países de baixo rendimento, os limites da infraestrutura afetam em cerca de 40% na produtividade das empresas. Objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né? Apesar de todos os avanços, a desigualdade de renda aumentou em média de 11% nos países em desenvolvimento entre 1990 e 2010. São mais de 35% das famílias vivendo em sociedade onde a renda é pior distribuída do que na década de 1990. Apesar do declínio na mortalidade materna na maioria dos países envolvidos, mulheres na área rural são 3 vezes mais suscetíveis à morte no parto do que as que vivem nos centros urbanos. Objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né?
Até 2030, cerca de 60% da população mundial viverá em áreas urbanas. Atualmente são 3,5 bilhões, o que representa metade da população. 828 milhões de pessoas vivem em favelas e o número continua aumentando, né? E as cidades ocupam somente 2% do espaço da Terra, mas usam entre 60% e 80% da energia produzida e provocam 75% das emissões de carbono. O objetivo 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Este objetivo de desenvolvimento sustentável busca conter estatísticas nada alentadoras, né? Onde 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas todos os dias, 120 bilhões de dólares são perdidos todo ano com o uso de lâmpadas de alto consumo e mais de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável. Além disso, a população global deve chegar em 9,6 bilhões de pessoas até 2050. Seria necessário cerca de 3 planetas para promover os recursos naturais que sustentam os estilos de vida atuais. Objetivo 13, né? Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. O ODS reconhece que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o NFCCC, é um fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima, conter o aquecimento global e o derretimento das calotas polares são dois dos focos. O objetivo 14 seria a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É preciso cuidar dos nossos oceanos, eles cobrem 3/4 da superfície da Terra, contêm 97% da água do planeta e representam 99% da vida terrestre em termos de volume. Os níveis de captura de peixes estão próximos da capacidade da produção dos oceanos, com 80 milhões de toneladas de peixes sendo pescados por ano. São os oceanos que absorvem cerca de 30% do CO2 produzido por humanos, amortecendo os impactos do aquecimento global. Eles são também a maior fonte de proteína do mundo, com mais de 3 bilhões de pessoas dependendo dos oceanos como fonte primária de alimentação. O objetivo 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 13 milhões de hectares de floresta estão sendo perdidos a cada ano, sendo que cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem dela para a sua subsistência. Isso inclui 70 milhões de indígenas. Além disso, as florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies animais, plantas e insetos terrestres. Preservar e conservar o meio ambiente são ações necessárias para que as próximas gerações contem com recursos para a sua manutenção e sobrevivência. Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Temos o Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, registrou em 2014 cerca de 13 milhões de refugiados. Os países em desenvolvimento
perdem todos os anos por volta de 1,26 trilhão para a corrupção, suborno, roubo e evasão de impostos. A taxa de crianças que deixam a escola primária em países em conflitos alcançou 50% em 2011, o que soma 28,5 milhões de crianças. São números que precisam ser contidos. E objetivo 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global com o desenvolvimento sustentável. Este ODS busca a continuidade de importantes conquistas, como no caso da Assistência Oficial de Desenvolvimento, OAD, que levantou aproximadamente 135 bilhões de dólares em 2014. O número de usuários da internet na África quase dobrou de 2011 e 2015. E em 2015, 95% da população mundial tinha cobertura e sinal de celular. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula aí, falando sobre os órgãos internacionais e sua funcionalidade, principalmente a ONU, e podemos observar o quanto a ONU tem atuado nesse cenário no qual fazemos parte. Um abraço aí, até a próxima aula.